Bom, pessoal, frequentemente eu recebo dúvidas de alunos meus sobre qual é o aeróbico que queima mais gordura, que queima mais calorias em uma hora. Inclusive falei bastante disso também no meu curso, tá? Mas vamos pro vídeo de hoje. Já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Por quê? Se você está assistindo esse vídeo e você teve essa curiosidade de saber qual é o aeróbico que queima mais gordura, você provavelmente já pesquisou isso no Google, porque você lembra como era antigamente, que era legal? A gente estava conversando numa roda de amigos e a gente tinha uma dúvida e a gente ia para casa com essa dúvida e se ferrava com ela pro resto da vida. E já era. Só que hoje, quando você tem uma dúvida, você entra no YouTube, procura Leandro Twin mais tema e a todas que você não encontrar, você entra no Google e procura alguma coisinha ali. E você costuma achar. O problema que eu vejo, que é a minha crítica, tá? Minha crítica. Eu não gosto disso. As pessoas tendem a atender o título. Então, por exemplo, 5 exercícios que queimam mais gordura, 5 aeróbicos que queimam mais calorias. Aí ele vem lá e coloca 5, 4, 3, 2, 1. Você fala, não, pô. Isso daí é o título. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu observo que as pessoas tentam realmente fazer um ranking dos aeróbicos que queimam mais calorias, que queimam mais gordura, etc. E na verdade, existe ou não existe? Existe e não existe. Pô, Leandrão, tá ajudando legal o vídeo, hein? Você falou que queria ajudar, olha, missão cumprida, mas que porcaria. Não, peraí, você vai entender. Porque é o seguinte, nós temos, para determinar o gasto energético, algo muito simples, tá? Muito tranquilo. Vamos ver frequência cardíaca. Se eu pego uma atividade física e fico em 100 batimentos por minuto por uma hora, eu gasto X calorias. Se eu pego uma atividade física e fico a 150 batimentos por minuto, eu vou gastar mais calorias do que a de 100. Independente de qual seja, Leandro, a atividade, sim, tá? A frequência cardíaca nos dá um parâmetro muito bom. Lembrando que você vai dizer, tudo bem, Leandrão, então eu que sou fumante descondicionado, eu queimo mais calorias porque minha frequência cardíaca sobe mais rápido. Não, eu estou falando do mesmo indivíduo, certo? A frequência cardíaca mostra esforço. Então, se a minha frequência cardíaca do Leandro Twin de hoje, aqui e aqui, nesse primeiro exercício é maior, nesse segundo é menor, beleza, o primeiro está queimando mais calorias. Se, obviamente, eu vou olhar o Leandro Twin do passado, ex-obeso, que foi xingado na sala de aula, fantástico, dia que mudou a minha vida. Me xingaram e eu resolvi emagrecer e aí estamos aqui conversando, olha que legal. Não estou dizendo que o bullying é uma coisa boa, tá? Eu sei que tem muita gente que não se deu tão bem assim. De qualquer forma, o Leandro Twin lá do passado, gordo, inoperante, fraco, é o do passado mesmo, Leandro? É. Não vem falar que não é, não. Claro, se ele fosse fazer uma caminhada, a frequência cardíaca dele ia lá para cima. Isso quer dizer que ele gastava mais calorias do que alguém condicionado treinando pesado? Não. O indivíduo que está condicionado e consegue treinar numa velocidade maior, ele vai queimar mais calorias ainda, mesmo com uma frequência cardíaca mais baixa. Mas não vamos complicar. Vamos pegar você aí, vamos pegar eu como exemplo. Qual exercício este Leandro Twin de hoje queima mais calorias? O que eu tenho um batimento por minuto maior. Beleza. Só que se é assim, vamos dizer que eu seja um ciclista, o que anda de bicicleta, não é o outro ciclista, o fisiculturista ciclista não é esse. E vamos dizer que eu corra na esteira. Vamos dizer que os dois estão ficando 150 batimentos por minuto. Isso quer dizer que no final das contas, vamos considerar assim, vai ser a mesma coisa? Em termos de gastar energia, caloria? Sim, podemos dizer que sim, tá? Claro, você vai querer ser chato, a gente sempre pode ser chato, mas né, não estamos mexendo com 0,00001, porque isso aí é chatice. Vamos falar aqui de maneira que na prática é o que é. Sim, você vai ter o mesmo resultado de queima de gordura ficando numa corrida ou numa bicicleta a 150 batimentos por minuto por uma hora. Só que aí, o que eu vejo muito acontecer? Por exemplo, a bicicleta, ela exige muito das coxas, dos quadríceps em específico. E tem gente que para buscar os 150 batimentos por minuto na bicicleta, não consegue pedalar. Mas não é porque cansou o coração e o pulmão. É porque começa a dar um ácido lático nos quadríceps
e tem que parar o exercício. Quando se faz uma corrida, costuma ser mais fácil. Sim ou não? Depende. Eu posso problematizar. Então, vamos dizer que eu estou pegando um indivíduo agora que está com sobrepeso. Mas é um indivíduo que tem até um bom condicionamento. Ele simplesmente engordou, mas ele engordou treinando. Se ele for fazer esteira, ele pode sentir muita canelite. Então ele não consegue manter 150 batimentos por minuto na esteira, porque a canelite não deixa, ele não consegue. Só que na bicicleta, como ele tem um bom condicionamento, ele pedalando pega os 150 batimentos por minuto. Ou seja, o que nós temos que descobrir de atividade física é a que deixa a frequência cardíaca o mais alto possível e a gente consegue sustentar. Não adianta eu falar que o jump queima mais calorias se a pessoa não consegue pular. Porque ela dá uma queimação no tibial anterior, né, a canelite, e tem que parar o exercício. Para ela é melhor, então, fazer o quê? Vamos fazer uma corrida. A corrida também não dá, vamos fazer uma bicicleta, vamos fazer polichinelo. Anderson, se a gente trabalhar com alguém que não tem perna, tá bom, vamos fazer aqui o remo, sabe aquelas máquinas de remo? Então, nós temos vários exercícios aeróbicos para várias circunstâncias. Cabe, então, o profissional, o professor, ou quem está prescrevendo, você pode prescrever para si mesmo, sem ser profissional da área, lógico, você está assistindo o vídeo para tentar entender e fazer por conta, beleza? Vou tentar te ajudar. Então, cabe fazer a melhor escolha, a escolha mais inteligente. Você está dizendo que eu posso fazer de forma mista também? Vamos dizer que eu me dou bem em todas. Então, eu começo a fazer corrida, depois eu faço a bicicleta, depois eu faço a escada, tudo no mesmo dia, para dar 1 hora, mas todas com 150 batimentos por minuto. Sim, tudo bem, não tem problema. E lembrando que aqui eu estou citando algumas das clássicas, mas eu poderia ir muito mais longe. Por exemplo, eu não falei de natação, mas natação é fantástico, costuma dividir bem, né, o esforço físico no corpo inteiro. Quanto mais localizado for o aeróbico, pior vai ser, tá? Normalmente porque o músculo localizado vai entrar em fadiga. É muito difícil você conseguir atingir 150 batimentos por minuto fazendo rosca direta. Se você conseguisse e ficasse 1 hora fazendo rosca direta e ficando em 150 batimentos por minuto, não tinha problema. Só que o que vai acontecer? Por se tratar de um músculo pequeno, ele vai estressar antes do coração, vai parar o movimento e você não vai conseguir atingir a frequência cardíaca. Eu usei um exemplo exagerado, rosca direta, mas aí você consegue replicar isso nos outros exercícios, como bicicleta, etc. E o futebol, o basquete, o vôlei, essas atividades de modalidades que elas não ficam constantes, eu não fico no futebol ali constante. Porém, eu dou um estouradão, já deu um estouradão? Aí você dá um estouradão, 190, 200 batimentos por minuto. E daqui a pouco eu fico na banheira, tranquilo, recuperando, aí baixa para 100, 120. Isso é um treinamento intervalado, é um HIIT. E nesse caso, eu teria que somar todos os batimentos por minutos que aconteceram e fazer a média durante 1 hora, o que fica absolutamente inviável e desnecessário. Você pode então jogar um futebol, se esforçar o máximo possível, que você vai ter uma queima calórica muito considerável. Então, acho que deu para entender que nós não temos legitimamente um exercício que queima mais calorias do que o outro, desde que eles fiquem na mesma frequência cardíaca. E agora, nesse finalzinho que eu falei do futebol e tal, que você não precisa calcular milimetricamente, você também vai entender que, a depender do seu objetivo, não precisa calcular tanto assim. Se você pode calcular a frequência cardíaca, calcula, tá? Tenta ficar 150, 160. Se você conseguir ficar em 180, sim, é melhor. Ah, mas eu saio da zona alva de queima de gordura. Não importa. Você gasta mais calorias, isso no contraturno vai ser recompensado muito bem. Vai aumentar o EPOC, que é a superutilização de oxigênio pós-exercício físico. Tudo isso é fantástico. Então, quanto mais pesado você treinar, mais rápido você vai emagrecer, vai gastar calorias. Mas, se você pegar o futebol, que é uma coisa que às vezes você vai ficar de próximo, sabe aquela coisa toda? Eu fico de próximo. Então, para quem não joga futebol, é assim, tem 3 times, jogam 2, um fica de fora. Aí você perdeu, você vai ficando de fora. Então, quer dizer, você pode ficar muito tempo de fora. 1 hora de aeróbico não é 1 hora de aeróbico. Mas você está lá dando o teu melhor. Você está lá gastando bastante caloria. E o que vai importar é o quê? Chegou no final da semana, não perdeu nada de peso, eu abaixo a caloria da minha dieta ou eu aumento a quantidade de cardio, certo?
Posso colocar um cardio na academia com maior controle, ou posso, sei lá, de repente me esforçar um pouco mais no futebol, posso colocar outro futebol na rotina, outra atividade física, claro. Portanto, essa coisa muito, sabe, pôr uma régua em cima das coisas desgasta muito e às vezes não é necessário, principalmente em fins não competitivos. Leandrão, você falou aí sobre frequência cardíaca, prestei bastante atenção. E o aeróbico em jejum? Meu meninão, esse é o meu meninão. Eu vou deixar você com esse vídeo aqui tudo sobre o aeróbico em jejum, porque você vai entender o contexto dele, quando o aeróbico em jejum é menos interessante do que o aeróbico, mas temos momentos que o aeróbico em jejum é muito superior ao aeróbico com intensidade. Então você vê que, né? Meu meninão, assiste aqui, ó.